A Polícia Nacional de Angola ganhou mais poder, mais responsabilidade e, claro, tem também aqui um perigo de nós vermos amanhã a PIR banalizada, né, que é a Polícia de Intervenção Rápida. Porque, ora, vejamos, aqui está a matéria. Comandantes provinciais da polícia com aval para usar a força da PIR na reposição da ordem em situações de risco. Os comandantes das províncias, 21 províncias de Angola, estão agora autorizados a usar a PIR em situações de tumulto para restabelecer a ordem. Ou melhor, os comandantes provinciais da Polícia Nacional estão agora autorizados a recorrer à Polícia de Intervenção Rápida para o restabelecimento da ordem pública em situações de alta perigosidade, devendo de seguida informar o comandante-geral da polícia. E há aqui uma ressalva, onde ela diz: entretanto, para a contenção de multidões com elevado grau de perigosidade, aqui no último parágrafo, penúltimo parágrafo, a repressão de atos com recurso a meios letais em ações criminais ou de terrorismo e a repressão de distúrbios que atentem contra a ordem pública, a ordem jurídica e democrática, os comandantes provinciais da Polícia Nacional devem obter autorização prévia do comandante-geral. No entanto, os comandantes provinciais podem utilizar agora a PIR em situações de tumulto, perigosidade à ordem pública, seja lá, faça a pessoas ou faça coisas, ou empresas, objetos, pessoas ou coisas, ou bens, ou serviços, mas em altas perigosidade, como terrorismo, e não só, devem contactar o comandante da polícia. Por que eu digo que, apesar da polícia nas províncias ganharem mais poder, porque a PIR é a força da polícia, mais especializada, mais especial, mais rápida, melhor treinada, que nós temos. E nós estamos habituados a ver a PIR uma vez, estávamos, né? A ver a PIR uma vez em cada 6 meses, uma vez por ano. E quando a PIR saía com todo aquele material, homens com caras todas, homens todos grandes, cara trancada, aquele fardamento todo preto, todo mundo cagava de medo, não é? E hoje, claro, a PIR sai muito mais vezes. As pessoas vão cada vez mais se familiarizando com a PIR, quando antigamente, quando a PIR saísse, a pessoa ficava todo cheio de medo, porque não era habitué ver constantemente a PIR saía apenas em últimos momentos. E quando eu digo que tenho medo que se venha a banalizar a PIR, é quando, né, esta ordem agora que se dá aos comandantes provinciais a usarem a PIR, poderem usar a PIR de manhã, tarde e noite. A PIR vai saindo, chega uma altura em que as pessoas já vão comparando a polícia de ordem pública, com todo o respeito, à PIR. A PIR que, quando sai, porque saiu a força de melhor treinamento possível. Outro sim, aumenta a responsabilidade dos comandantes provinciais. Você, ao usar a PIR, depois de informas, né, estás a assumir total responsabilidade desta força especial. Mas o que é que isso traz para o povo angolano? O que é que está a acontecer em Angola? E quais são as consequências desta decisão? Vamos aqui comentar o tópico, mas não antes de lembrar que é importante você, que é meu chefe, comentar. Fazer like, subscrever e partilhar para que eu possa voltar para cá, lhe atualizar e comentar mais temas diferenciados, desde África, economia, geopolítica, política, literatura, polêmicas também. E, claro, se gostava de estar muito mais informado todos os dias e receber de mim comentários, análises, avaliações, uma lista dos principais acontecimentos do mundo, venha para sermos comunidade. Clica, põe aqui o teu QR Code aqui neste, aqui ou aqui, acho que é aqui, né? Agora estou a olhar para o ecrã, mas é aqui ou ali. Passa ali o seu QR Code. Ou no primeiro comentário está ali o link do WhatsApp, clica ali que a minha secretária poderá falar consigo. Até eu mesmo também poderia falar consigo para poderes entrar a Sermos Comunidade. Nós temos agora 3 pacotes, ok? Com muitos descontos. Venha para Sermos Comunidade e torna até um dos jovens, um dos senhores mais atualizado do seu circuito, ok? Imagina um serviço que te envia as principais notícias do mundo todos os dias no seu WhatsApp. Comentários de Joaquim, discussões várias na comunidade,
clube de livros, reuniões mensais. Portanto, é muita coisa por apenas 1.500 com as outras. Aliás, eu já estou a pensar em elevar o preço. Quer dizer, os que entraram, os que estão na comunidade, os que entraram agora, ainda ficam com os 1.500, 3 euros. Se calhar nos próximos meses, vamos aqui a levantar a fasquia, porque é muito conteúdo a ser entregue por apenas 1.500 kwanzas e mesmo assim você recusar fazer parte desta comunidade. Sem mais vamos aqui voltar para o tópico da matéria que lhe fez clicar no vídeo, pois não, e antes de lembrar também que você, empresário, empreendedor ou investidor, anuncia o seu negócio aqui. Quem não anuncia, que não publicita, não vende. Eu jogo aqui, ponho aqui os meus livros, mostro todos os dias. É assim que consigo vender em cada vídeo que eu gravo 2, 3, 4, 5 livros. Portanto, queres vender, tens de mostrar e, acima de tudo, gastar dinheiro com publicidade. Ponto. Família, eu estava a dizer que esperemos que a PIR não venha a ser banalizada, porque pode-se usar em qualquer momento, já que a PIR é a força mais treinada, qualificada, com o maior armamento que se tem, armamento ou meios que se tem. Portanto, qualquer situação chama PIR. Qualquer situação chama PIR. Portanto, as pessoas depois ficam tão habituadas que parece que passamos a viver em um ambiente de extremo terror, porque a PIR dá medo. A PIR mete medo. Só o material que eles usam, o fardamento que eles usam, o pessoal, todos altos, fortes, esses toda hora serem vistos, criam um clima diferenciado de medo e não só. E depois começa a se questionar por que razão estão sempre a sair. Okay? E eu penso que até os próprios comandantes provinciais vão ter um pouco de cautela para não serem sempre recorrentes a fazer sair a PIR para a rua. Porque depois também perde claramente o impacto dessas forças, porque a ideia da PIR também não é só atuar, é mesmo sair e o pessoal já organizar-se. Ok? Ponto. Mas também nós já víamos a PIR imensas vezes, parece que já havia esta autorização. Se não havia, então a comunicação da polícia é muito rápida. E eu penso também que essa medida veio para desburocratizar algumas questões, pelo que, se calhar, vários comandantes provinciais solicitaram esta autorização porque um outro dia, uma outra vez, houve um atraso, uma situação que claramente não se conseguiu segurar. Okay? Mas que está aqui o risco sobre a polícia, sobre os comandantes provinciais, de poderem vir a banalizar a PIR, de poderem utilizar a PIR quando não é necessário, de poderem usar os meios mais caros, o pessoal melhor treinado em qualquer situação e, acima de tudo, criar nas pessoas um espírito de completo terror de estarem sempre a ver a PIR. Isso penso que poderá ser um facto. Depois, o que é que muda nos angolanos? Para além desse espírito de medo, de verem frequentemente a PIR sair, eu penso que não muda nada, porque a PIR quando sai é em situações em que os angolanos estão todos em alerta. Geralmente porque há manifestações, porque houve um assalto a um banco, ou um distúrbio entre gangues. Okay? Quando a PIR sai, as pessoas já estão habituadas. O problema está, se de facto a PIR começar a sair até em momentos em que o pessoal não está habituado. Aqui coloco a questão do poder-se a todo momento, banalizar a PIR, principalmente naquelas províncias onde não há muito equipamento à polícia de ordem, ok? Onde não há muito pessoal à polícia de ordem, ok? Mais uma vez repito, sem desprimor, claramente a polícia de ordem, mas existem vários grupos de polícia e a PIR é daqueles que têm melhor técnica e melhor formado para questões de tumulto e não só. Eu penso que a causa poderá vir da base. Os comandantes provinciais terão solicitado esta autorização por falhas recorrentes do processo, ok? Aos angolanos, para além esta possibilidade de existir esse espírito de medo, não mudará muita coisa, muito pelo contrário, poderá vir aqui a crítica linkada ao ano eleitoral que se aproxima. Será que estão a autorizar agora os comandantes provinciais a usarem a PIR para que durante o processo eleitoral seja muito mais fácil movimentar a PIR? Pode surgir aqui uma crítica porque estamos a um passo do ano eleitoral, ok? E quanto mais a polícia se coloca em prontidão, mais as pessoas ficam a pensar na perpendicular. Se calhar é por causa disso, se calhar é para que possam atuar sem demora, quando geral está de férias, está a descansar, está ocupado, de fundo tocou, não ouviu, há lá uma situação de emergência.
para reduzir a centralidade, né, a concentração de poderes, vamos reduzir um bocadinho e deixar apenas que seja autorizado quando estamos em situações de terrorismo. Então se coloca quando é que se sabe que a situação é de terrorismo? Quando é que se sabe que a situação é de alta perigosidade? Quando é que se sabe? Infelizmente, depois da coisa acontecer, porque depois é que se faz o estudo, a pesquisa, não é? Se faz a análise do que realmente aconteceu. Durante o tumulto, durante o acontecimento, não se sabe se é de alta perigosidade ou não, pelo que os comandantes provinciais vão usar sempre que existir algum tumulto e depois, claro, né, ficam com o risco de assumir a responsabilidade sobre a quantidade de vezes que fazem sair a PIDE para a rua. No entanto, mas em termos gerais, nos angolanos, não vai mudar muita coisa, para além da crítica à ligação ao ano eleitoral. Depois, há um possível medo pode vir surgir naquela província que o comandante provincial fazer sair constantemente a PIDE, mesmo quando não é necessário, porque apenas duas zungueiras estão a discutir, porque apenas um jovem roubou uma galinha, porque apenas alguém está bêbado e bateu com um carro, porque apenas, portanto... Em termos de consequências está aqui, não é? A responsabilidade face ao comandante, a perigosidade de podemos aqui reduzir o medo, o respeito, inclusive até o uso de material qualificado do PIDE em momentos não necessários, ok? E depois faltar quando for necessário. E depois, claro, né? Aqui... chamar aos angolanos para uma análise mais cautelosa sobre a posição da polícia sempre que a PIDE sair, porque a PIDE quando sai é porque é para agir, pelo que se agora a polícia tem muito mais poder, é preciso ter noção sobre até que ponto eu posso agir aqui e acolá, estar aqui e acolá, porque infelizmente nós vivemos em um mundo onde o rebuçado acaba por ser o habitual e infelizmente nós vimos o último ato que aconteceu no país foi no IGE há uma semana, mas esse decreto aqui, este artigo já é anterior, é de maio, ok? Apenas agora tornou-se notícia, não é a consequência do que aconteceu no IGE, acredito porque lendo aqui a matéria vemos que o decreto ou o despacho é de maio, onde está a autorização está prevista no despacho 2026, de 28 de maio, portanto, muito antes do que aconteceu com a UNITA no IGE. Não é consequência do que aconteceu no IGE, poderá ser consequência, claramente, do pedido dos comandantes provinciais para que possam ter muito mais autonomia em relação a toda a polícia que está sob a sua haste nas províncias. Qual é a sua análise em relação a esta matéria? Você acha que vai mudar alguma coisa na visão dos angolanos face à polícia? Angolanos sentir-se-ão mais seguros ou estarão com mais medo quanto maior for a quantidade de vezes que a PIDE sair? É para melhor segurança dos angolanos ou claramente vai gerar mais espírito de medo? Portanto, eu penso que ainda nos angolanos, é como nos imigrantes, né? Quando o imigrante fica próximo de um polícia, fica com medo. Mesmo que ele seja legado, fica com medo. Pô, migrante, negro, tá aí o polícia. Não há conforto, ok? Faça ao polícia. Não só por ser imigrante, mas acima de tudo em função de vários históricos que nós temos visto entre a polícia, os imigrantes, ok? E isso faz com que surge nos imigrantes um trauma de estar próximo do polícia, parece que ele vai fazer alguma coisa, ele vai pedir documentos, vai questionar alguma coisa, não há conforto. E nós precisamos trabalhar profundamente na mentalidade do angolano e do polícia, de que o polícia está ali para segurar o angolano está ali claramente para servir o polícia, pagando o seu salário por meio dos impostos. É uma relação de win-win e de proteção e não de inimigos. E essa relação deve se cultivar claramente, não com palavras, não com palestras, não com dia a dia, acima de tudo com atos e atos diários. E atos, acima de tudo, que acontecem em momentos de tumulto, momentos de manifestações, momentos claramente de incompreensões na rua entre um cidadão e um polícia. Porque há questões que, infelizmente, o discurso não consegue mudar. Vou parar por aqui para não me exceder. Mais uma vez lembrar a você que é meu patrão, que é meu chefe, para colocar like neste vídeo. Deixar aqui o seu comentário, porque é assim que a gente consegue enriquecer o vídeo. Estamos juntos? Até já.